Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o Pastor Mesaque e hoje estamos no nosso segundo dia de exposição do livro de Jeremias. E hoje meditaremos nos capítulos 4, 5 e 6. Mas antes de começarmos, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido e Pai amado, estamos nesta manhã em Tua presença. Nós queremos Te louvar, Te agradecer, porque o Senhor é um Pai de amor que nos ama, cuida de nós, tem derramado sobre nós a Tua graça, somos salvos pelo Teu amor, pela demonstração, pela prova de amor que o Senhor demonstrou a nós através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós queremos levantar o Teu nome em adoração nesta manhã, exaltar ao Teu nome, porque Tu és um Deus poderoso que tem cuidado de nós. Pai querido, vem abençoar a cada irmão, a cada irmã que está participando dessa leitura, que tem juntamente conosco, ó Pai, crescido no conhecimento da Tua palavra. Abençoe e visite, Senhor. Dê sempre ânimo e disposição para ler a Tua palavra, para meditar. Esse áudio chega em outros grupos também, são replicados. Senhor, alcance todas as pessoas que têm compromisso em ler a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos receber revelação do Senhor sobre a Tua palavra. Que a Tua palavra possa gerar em nós, ó Pai, uma crise de mudança, onde possamos crescer e melhorar a forma que servimos ao Senhor. Que as pessoas possam enxergar em nós, ó Pai, um modelo de cristão, ainda que falho que somos, ó Pai. Podemos ser um modelo para que as pessoas possam desejar a conhecer ao Senhor. Por isso, Espírito Santo, guia-nos, revela-nos a Tua palavra nesta manhã. É assim que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O capítulo 4 é repleto de imagens poéticas e proféticas que nos transportam para um cenário de urgência e advertência. É uma peça fundamental na compreensão das mensagens divinas direcionadas ao povo de Israel. Esse capítulo nos leva a uma visão impactante das calamidades iminentes que se aproximam. O profeta usa metáforas poderosas para descrever a chegada de um inimigo feroz, como um vento abrasador vindo do norte que devastará a terra. A linguagem usada aqui é tão evocativa que nos faz sentir a angústia e o temor que permeia a mensagem de Jeremias. No entanto, a ênfase deste capítulo não se restringe apenas à ameaça iminente. Jeremias também lança um apelo veemente ao arrependimento e à mudança de coração por parte do povo de Israel. Ele insta o povo a lavar os seus corações da iniquidade e a retornar ao Senhor. É um chamado à reconciliação com o Senhor antes que a tempestade se abata sobre eles. Nos versículos 1 ao 4, nós temos a chamada ao arrependimento. O profeta começa convocando o povo de Israel a voltar para o Senhor e suas palavras são carregadas de ternura e esperança. Ele exorta o povo a romper com os seus pecados e buscar a presença divina com sinceridade e devoção. O versículo 1 e 2 revela a natureza deste chamado ao arrependimento. O Senhor insta Israel a voltar para Ele e desfazer a idolatria que se infiltrou em seus corações e a jurar com fidelidade ao Senhor. O chamado à conversão não é apenas um apelo vago, mas uma exortação direta à mudança de comportamento e à devoção exclusiva ao Senhor. O versículo 3 traz uma imagem poética e significativa. Arai o solo do vosso coração. Aqui Jeremias compara o coração do povo a um campo que precisa ser lavrado e preparado para a semeadura. Isso implica que o arrependimento genuíno requer um trabalho interior profundo, uma disposição de quebrantar-se diante do Senhor e remover os obstáculos que impedem a comunhão com Ele. O Senhor usa a metáfora da circuncisão do coração para enfatizar a necessidade de uma mudança interna, genuína, alertando que, sem essa transformação, sua ira será desencadeada devido à maldade das ações do povo. Dos versículos 5 ao 9, fala sobre a ameaça da devastação vinda do norte. Essa sessão começa com Jeremias convocando o povo a proclamar em Judá e em Jerusalém e a soar a trombeta, como um alarme de perigo iminente. Ele exorta o povo a reunir-se e buscar refúgio nas cidades fortificadas, pois uma terrível calamidade se aproxima. A imagem de uma trombeta soando é uma metáfora da urgência e da importância dessa mensagem profética. Nos versículos 6 e 7, o profeta descreve essa calamidade como uma cena de devastação da natureza. A terra torna-se desolada, os céus escurecem e as montanhas tremem.
É como se a própria criação estivesse reagindo à iminente tragédia que está prestes a se abater sobre o povo. Essas imagens poderosas e apocalípticas são projetadas para transmitir o impacto avassalador da ameaça. E nos versículos 8 e 9 fornece uma descrição vívida desse inimigo do norte. O profeta compara os cavalos desse exército invasor a leões ferozes e rápidos. Eles avançam com uma tempestade de vento, demonstrando sua força implacável. Esta imagem do inimigo é projetada para incutir temor e apreensão no coração do povo, alertando sobre ser inevitável a destruição que se aproxima. A mensagem de Jeremias aqui é clara: a ameaça do inimigo é real e a devastação é iminente. O povo de Israel enfrenta as consequências dos seus pecados e rebeliões contra o Senhor, e a vinda do inimigo é o cumprimento das advertências divinas. Dos versículos 10 ao 18, descreve a angústia do profeta e a iminente destruição que virá sobre Judá. Jeremias lamenta que o povo tenha sido enganado por falsos profetas que profetizavam paz. O Senhor anuncia que um vento destruidor virá do norte, trazendo devastação. O profeta descreve a chegada do inimigo como um leão que devora a terra. O povo é chamado a vestir-se de pano de saco e a lamentar, pois a ira do Senhor é inevitável. A calamidade será tão grande que os corações dos reis, príncipes, sacerdotes e profetas desfalecerão. Os capítulos 19 ao 22 expressam a profunda angústia do profeta diante da destruição iminente. Jeremias descreve sua dor física e emocional ao ouvir o som da trombeta que anuncia a guerra. Ele lamenta a devastação que se aproxima, com a terra sendo destruída e as cidades arruinadas. Jeremias critica o povo por sua falta de entendimento e sabedoria, destacando que são habilidosos em fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. E finalizando o capítulo 4, dos versos 23 ao 31, descreve a visão do profeta sobre a desolação total da terra devido ao julgamento do Senhor. Jeremias vê a terra sem forma e vazia, os céus sem luz e as montanhas tremendo. Toda a criação está em caos, refletindo a devastação que virá sobre Judá. As cidades estão destruídas e não há habitantes. O profeta ouve o som de trombetas e gritos de guerra, simbolizando a iminente destruição. No final, Jerusalém é comparada a uma mulher em trabalho de parto, gritando em desespero por conta da calamidade que se aproxima. No capítulo 5, encontramos um capítulo repleto de intrigas, advertências e um profundo lamento. Em particular, o capítulo 5 nos apresenta uma visão perspicaz do relacionamento conturbado entre o Senhor e o povo de Israel. A narrativa começa com Jeremias convocado pelo Senhor para realizar uma busca minuciosa nas ruas de Jerusalém, em busca de um homem íntegro e justo. No entanto, o profeta não encontra sequer uma pessoa que se enquadre neste perfil, o que desencadeia um lamento profundo. Esta passagem inicial serve como um espelho no estado espiritual e moral do povo de Israel naquela época. Ainda o capítulo 5 aborda a relação do Senhor com Israel, destacando sua paciência e misericórdia, mas também suas justas advertências e punições iminentes devido à persistente infidelidade do povo. Jeremias é chamado a proclamar a mensagem do Senhor, alertando sobre as consequências devastadoras que viriam sobre a nação se não houvesse arrependimento. Dos versículos 1 ao versículo 5, descreve a busca do Senhor por um homem justo em Jerusalém. O Senhor instrui Jeremias a procurar nas ruas por alguém que pratique a justiça e busque a verdade. No entanto, Jeremias não encontra ninguém que se encaixe neste perfil. E essa busca foi desde os mais pobres aos mais nobres da cidade, e todos se afastaram do Senhor, recusando-se a seguir os seus caminhos e a aceitar a correção. A infidelidade e a injustiça são generalizadas, e todos romperam o jugo e as algemas da obediência ao Senhor. Dos versos 6 ao 9, descreve o julgamento do Senhor sobre o povo de Israel devido à sua infidelidade e transgressões. O Senhor compara os inimigos que virão como um leão, um lobo e um leopardo, que atacarão e destruirão o povo por causa das suas muitas transgressões e infidelidades. O Senhor questiona como poderia perdoar o povo quando eles o abandonaram e adoraram a outros deuses, cometendo adultério espiritual.
Ele declara que a punição é inevitável devido à gravidade dos seus pecados. Os versos 10 ao 13 falam sobre a destruição parcial de Israel e Judá devido à sua infidelidade. O Senhor ordena que os invasores subam os muros e destruam as vinhas, mas não era para destruir completamente. O povo traiu o Senhor, negando sua existência e acreditando que não sofreriam consequências. E no verso 13, o Senhor está criticando os falsos profetas de Israel. Eles são comparados ao vento, o que significa que suas palavras são vazias e sem substância. Esses profetas não têm a verdadeira palavra do Senhor e suas profecias são inúteis. O Senhor está dizendo que assim como suas palavras são vazias, eles também enfrentarão as consequências de suas falsas profecias. Nos versos 14 ao 17, o Senhor declara que suas palavras serão como fogo e o povo será como lenha, sendo consumidos por causa de sua desobediência. Ele também anuncia a chegada de uma nação poderosa, antiga, ao qual Israel não conhecia a sua língua, e invadiria Israel trazendo destruição e sofrimento. Finalizando o capítulo 5, dos versos 20 ao 31, o profeta continua a transmitir a mensagem do Senhor sobre a infidelidade e a teimosia do povo de Israel. Ele destaca a falta de temor ao Senhor, mesmo diante de suas obras poderosas, como a criação do mar e a provisão das chuvas. Jeremias lamenta a cegueira espiritual do povo, que se recusa a reconhecer a mão do Senhor em suas vidas. Além disso, Jeremias denuncia a corrupção e a injustiça entre os líderes e os profetas, que enganam o povo e se enriquecem às custas dos mais vulneráveis. Ele conclui com uma advertência severa sobre as consequências dessa desobediência, questionando o que acontecerá quando o julgamento do Senhor finalmente chegar. No capítulo 6, Jeremias apresenta uma visão vívida e preocupante da decadência espiritual e moral que havia se instalado entre os habitantes de Jerusalém e seus arredores. Com palavras incisivas, o profeta descreve a obstinação do povo em persistir no pecado e na rebelião contra o Senhor, alertando sobre as consequências devastadoras que essa teimosia poderia acarretar. Dos versículos 1 ao 9, o profeta transmite uma mensagem urgente do Senhor ao povo de Judá. Ele começa com um aviso para que os filhos de Benjamim fugissem de Jerusalém, pois uma destruição iminente está chegando do norte. O Senhor está usando uma nação invasora como instrumento de sua ira devido à iniquidade do povo. Jeremias descreve a cidade de Jerusalém como cheia de opressão e maldade, comparando a uma fonte que continuamente jorra malícia. Ele adverte que se o povo não se corrigir, o Senhor os tornará desolados. O profeta também lamenta que a mensagem do Senhor seja rejeitada e que o povo não tenha ouvidos para ouvir. Dos versos 10 ao 15, Jeremias lamenta que o povo de Judá tenha ouvidos incircuncisos, ou seja, que não conseguem ouvir a palavra do Senhor. Ele expressa a ira do Senhor, que está cansado de reter sua fúria e promete derramá-la sobre todos, desde criança até idosos. As casas e propriedades do povo serão entregues a outros devido à sua ganância e falsidade. Os líderes e profetas são criticados por curarem superficialmente as feridas do povo, proclamando paz, paz, quando não há paz. Eles não sentem vergonha de suas abominações e por isso cairão quando o Senhor os visitar. Nos versículos 16 ao 21, Deus, através de Jeremias, exorta o povo de Judá a buscar os caminhos antigos e andar por eles para encontrar descanso para as suas almas. No entanto, o povo recusa-se a obedecer e rejeita o aviso do profeta. O Senhor então anuncia que trará calamidade sobre eles como consequência de sua desobediência e rejeição de sua lei. Ele também critica a oferta de incenso e sacrifícios, pois são feitos sem sinceridade e obediência verdadeira. Nos versículos 22 ao 26, o Senhor anuncia a chegada de um povo vindo do norte, uma nação poderosa e cruel, que trará destruição sobre Judá. O som de sua aproximação é comparado ao rugido do mar, e eles vêm preparados para a guerra. O povo de Judá será tomado pelo medo e pela angústia como uma mulher em trabalho de parto.
O Senhor aconselha o povo a vestir-se de luto e a lamentar profundamente, pois a destruição está próxima. E finalizando o capítulo 6, dos versos 27 ao 30, o Senhor designa Jeremias como um testador do povo, comparando-o a uma torre ou fortaleza para examinar os seus caminhos. O profeta descreve o povo como teimosos e rebeldes, comparando-os a metais impuros como bronze e ferro. Apesar dos esforços de purificação, eles permanecem corrompidos e não há nada de valor a ser extraído. Por isso, o Senhor os rejeita, chamando-os de prata rejeitada. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de meditação e exposição do livro de Jeremias. Queria deixar para a reflexão dos irmãos, embora quando lemos cada capítulo de Jeremias, nós vemos que aquilo que aconteceria com eles seriam terríveis. Os anúncios do profeta vindo diretamente do Senhor são anúncios de calamidades terríveis. Mas se você perceber, entre uma calamidade e outra que está sendo anunciada, você percebe um apelo do Senhor para que houvesse um arrependimento. O Senhor levando eles a olhar para o passado, para quando o Senhor cuidava deles e eles davam atenção ao cuidado do Senhor, eles serviam ao Senhor, somente ao Senhor, mas você percebe que o duro coração deste povo, como está um termo em um dos versículos que lemos, que os ouvidos deles estavam incircuncisos, não conseguiam ouvir ao Senhor. E com isso nós conseguimos identificar a misericórdia do Senhor. Como havia um apelo para que houvesse o arrependimento e eles não precisassem passar por tantas calamidades. É o mesmo apelo que nós temos hoje, a graça é esse apelo, de nós nos tornarmos ao Senhor, de nós nos arrependermos, de nós analisarmos como está a nossa vida com o Senhor, porque nós vimos no dia de hoje que eles ofereciam incenso, adoração, havia profetas, mas faziam as coisas de uma forma que não agradavam a Deus, estava corrompido. Que você possa verificar como está a sua adoração, a sua maneira de servir ao Senhor, a sua maneira de dar ouvido àquilo que as pessoas têm dito a você, porque os profetas profetizavam naquela época algo que não vinham do Senhor, embora era bom ouvir que haveria paz, mas não era a paz que o Senhor estava gritando que viria se não houvesse arrependimento. Que nós possamos ter um ouvido para ouvir exatamente aquilo que o Senhor tem falado conosco nesses dias e que sejamos também esse profeta que leva não palavras que as pessoas gostam de ouvir, mas aquilo que o Senhor tem nos impelido a falar, a profetizar a essa geração. Que Deus os abençoe e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus.